vamos lá. Ele nasceu aqui em 28 de junho de 71, né? Ele é da África do Sul. Acho que isso acabou virando popular, né? Quando essa informação saiu, todo mundo falou assim, cara, é da África do Sul, como assim, O né? homem mais rico do mundo é africano. É, exatamente. E tem uma Que coisa loucura. interessante até de falar dele ser da África do Sul, que aquele cara famosíssimo lá no Vale do Silício, o Peter Thiel, é de lá também. Ah, é verdade, o Peter Thiel também, que foi um dos principais sócios dele no PayPal, né? No PayPal, e foi um dos caras também que ajudou lá no começo, acho que o Facebook. É um cara um investidor muito famoso Dono do da Vale Palantir. do Silício, o Peter Thiel, ele também é sul-africano. É Que legal, que interessante. Eu não sabia dessa, é curioso. E no começo, como é que era a questão da família dele? Como é que era essa relação dele criança? Já tinha alguma coisa que indicava essa magnitude do que ele seria? Ele era um cara de classe média? Ele era um cara pobre? Ele era um cara rico? O Elon Musk nunca foi rico, apesar das minas de diamante que falam e tal. Ele nunca foi O pai dele era sócio minoritário de uma mina de esmeraldas que nunca teve muito sucesso. Então ele não foi um cara rico, tanto é que quando ele foi para os Estados Unidos, ele dormia no sofá, a mãe e o irmão dele dividiam na verdade, mudaram para o Canadá, né? E eu não sei se vocês sabem, isso é uma outra curiosidade muito interessante, ele tem uma doença muito rara. Você sabe qual que é a doença muito rara do Elon Musk? Ele tem Asperger, que hoje tá ficando cada vez mais comum, mas ele se autodiagnosticou, né? Que é um tipo de autismo. Então... Puta, e além disso, ele boto mesmo... fé, porque ele é um cara meio... O cara, é o autismo da genialidade, né? Isso. E assim, o Thiago mesmo, né, fala muito sobre isso, que às vezes ele acha que ele tem um grau de autismo, que é uma coisa que a gente vai vendo cada vez mais em grandes empreendedores, né? E além disso, ele nunca teve diagnóstico, ele se considera um pouco bipolar mesmo, né? Tem 2 modos ali em que ele fala. Tem vezes que ele tá brincalhão, você vê os vídeos do Elon Musk fazendo brincadeira, postando meme e tal, e tem hora que ele entra num modo dark ali, cara, que E manda ele fica intolerável, entendeu? E marca o Alexandre. Marca o Alexandre de Moraes, ele fala assim, Moraes e... bota... Não vou nem citar aqui para o podcast não cair, né, cara? Não derrube o programa, Alexandre. Mas a gente vê aqui que o começo da infância dele é um pouco padrão brasileiro, né? Os pais se divorciaram quando ele tinha 10 anos e já tem um traço ali de ser gênio ali, que ele aprendeu a programar sozinho aos 12 anos de idade. E tem uma outra coisa que é doido. importante sobre o Elon Musk, é que o Elon Musk, imagina você ser uma criança autista na África, magrinha, então ele teve uma infância muito traumatizada, que é uma coisa que a gente já, do Steve Jobs, a gente percebeu, né? Normalmente esses grandes gênios, não tô falando que é uma necessidade, eles têm infâncias traumatizadas, né, cara? Então, assim, ele teve uma infância em que ele apanhava muito, ele até conta no livro dele que quando ele descobria que ele estava sofrendo bullying, ele dava um soco muito forte na cara da criança que estava fazendo bullying com ele, porque aí eles paravam. Quanto mais forte era o primeiro soco, menos bullying ele sofria. E depois ele levou isso para o mundo dos negócios. Então você vê que o Elon Musk, até aquele vídeo viralizou dele, do fuck you, é porque ele sente que ele tem que ser muito agressivo, se ele for muito agressivo de uma vez só, ele consegue fazer o bullying em cima dele acabar. Então ele não teve uma infância fácil. O pai dele que é o Elon Musk, né? O pai dele cometia muito abuso verbal contra ele, né? Chamava de estúpido, idiota, que ele não ia ser nada e tal, contra a mãe dele, e por isso que a mãe dele divorciou e eles fugiram, né? Meio que da África do Sul. E aí a gente pode até explorar como é que tá a relação dos dois hoje em dia. Interessante, cara. E aí ele foge da África do Sul? Como é que funciona isso? Eles vão pro Canadá, né? Vai embora, Primeiro vai pro cara, Canadá. pra aqui não tem nada. Mas uma coisa, até pra falar do começo aí da vida dele, que depois vai ter muita influência até nas coisas que ele faz, ele sempre foi meio um nerdão, né? Que o pessoal fala. E ele sempre foi muito fã de ficção científica. É verdade. Desde sempre, cara. Desde sempre. Então, ele gostava muito do Guia do Mochileiro das Galáxias. Clássico, né? E do Fundação do Isaac Asimov. Isso aí eram as coisas. Tanto que depois, muitos anos depois, quando ele lança o Falcon Heavy com o Tesla no foguete, lá dentro do Tesla tem uma fundação e um CD com o Guia do Mochileiro das Galáxias e tudo. Então ele desde o início, ele era um cara muito vidrado com esse lance de ficção científica e muito, muito vidrado mesmo com o lance de Marte, cara. O lance dele era ir para Marte, o que a gente, nessas relações aí que você está fazendo, né? Tem uma relação muito interessante com o Walt Disney, né? O Walt Disney, para quem não sabe, o Walt Disney ele era um cara vidrado em ir para Marte. Quando acaba o programa Apollo, a NASA tinha que tomar uma decisão o que ela ia fazer da vida dela. E o Wernher von Braun, que era o cara do programa Apollo, ele ficou muito amigo do Walt Disney na época.
E ele se juntou com o Walt Disney para eles irem para Marte. Ele queria ir para Marte. Só que a NASA, ela muda, ela escolhe ir para o ônibus espacial. Depois dizem que até o Wernher Von Braun morreu por causa de desgosto e tal. Mas o Elon Musk, ele tem um negócio com o Walt Disney também, ele admirava ele, até por conta dessa questão de ter essa visão de ir para Marte e tudo. E aí, vocês podem falar melhor que eu, no mundo dos negócios, né? Tem aquele termo que a gente chama do moonshot, né? Uhum. Que é você mirar na Lua, mas o que vale mesmo é o que você vai fazer no trajeto até lá, né? Então, muita gente fala que esse lance dele, ir para Marte. Cara, não sei se ele vai para Marte algum dia. Mas o lance dele colocar isso como um objetivo faz com que ele consiga, né, realizar ao longo dos anos aí várias e várias coisas extraordinárias, né? É. Uma coisa interessante também que acontece da infância dele, que ele fala que moldou muito ele era viciado em videogame, cara. E até hoje ele é. Então, quando ele aprende C++, lá, que é a linguagem de ele faz um joguinho, né? Ele faz um joguinho. A primeira coisa que ele faz com o computador é um joguinho. Quem mais fez um joguinho, vocês lembram? Steve Jobs. Olha as correlações. Muita gente que relaciona o Steve Jobs com o Elon Musk, pela personalidade forte, todas essas outras coisas. E até hoje, que é a coisa que eu falei o jogo que faz milionários, né? O Elon Musk, ele tem um jogo que ele é viciado, que chama The Battle of Polytopia. Eu não sei como é que se tem em português, então pesquisem assim. É um jogo que tá na App Store, tá lá na Play Store também. E ele faz os executivos dele jogar esse jogo. Eu joguei o jogo é muito interessante. É um jogo de batalha estratégica que você tem que fazer a administração dos recursos. E ele fala que tocar uma empresa é como jogar um videogame. Você tem recursos limitados e que você tem que definir quais são os seus próximos passos, porque não dá pra fazer tudo. Então, esse Battle of Polytopia é uma das formas que ele encontrou de meio que olhar para o mundo das empresas dele e colocar num modelo que ele entende. Então o Elon Musk ele faz muito isso. Ele joga muito jogo, então você que é viciado em videogame, fique tranquilo, talvez você vai ser o próximo Elon Musk aí, só jogar o jogo certo, né? Porra, não sei que o cara é viciado em FIFA, tá ligado? Aí FIFA aí você vai virar técnico. Cara, joga Battle of Polytopia, então. Eu queria jogar uma informação aqui que eu peguei de um lugar com muito conhecimento, que é o TikTok. Legal, muito bom. Que eu fui impactado uma vez por um TikTok de um cara falando de uma teoria da babá do Elon Musk. Vocês já ouviram isso, já? Que ela é o anticristo? Não. Ela fala que o Elon Musk ele era meio, entre aspas, bizarro, que ela sentia energias malignas vindo do Elon Musk, que ele não era uma criança normal e ele poderia ser o anticristo. Se você for olhar o Elon Musk objetivamente, ele tem todas as características de um super vilão, né, cara? O cara tá querendo jogar bomba nuclear em Marte, ele lança foguete, é dono... financiou a maior inteligência artificial, a tecnologia de inteligência artificial. Vai acabar com o planeta, né? É um cara muito inteligente, né? Então isso dá medo, O que você acha disso? Cara, então, o lance dele jogar bomba... Vamos até explicar pra galera, né? O lance dele jogar bomba nuclear em Marte Isso aí foi meio que uma zoeira. Porque o problema do Elon Musk, cara, é o seguinte, né? Que vocês estavam falando aí. É uma zoeira real que ele faz. Ele faz umas zoeiras meio reais, né? Ou não, né? Mas esse lance, por exemplo, eu acompanho o Elon Musk há muitos anos, né? E ele usa o Twitter, por exemplo, há muitos e muitos anos. E ele sempre foi polêmico no Twitter. Sempre foi. Sempre. Até o dia que ele comprou, né? E aí, já que ele virou dono mesmo, imagino o que ele virou. Agora é que ele pode zoar mesmo. Quem vai banir ele de lá, né? Mas ele sempre foi muito polêmico no Twitter, tanto que depois lá na SpaceX tiraram ele, né? Uhum. E colocaram a Gwen, né? Que hoje é a CEO, na verdade, é ela, né? Ele fica ali como visionário, presidente, aquela coisa toda e tal, Chief Engineer, né? Que chamam ele, né? Mas... Porque as coisas que ele falava ali, cara, o pessoal falou, cara, não usa muito Twitter, não, cara. Tira o Twitter do Elon Musk. Até nesse ponto de ser bipolar, entendeu? Aí um dia ele ia lá e escrevia uns absurdos, no outro dia ele escrevia um negócio mais sensato. Você fala, caramba, cara, parece que era uma outra pessoa usando. Esse lance dele jogar a bomba nuclear em Marte, porque ele vem dessa ideia aí, lá do começo, desde que ele era criança, né, ficcionado com ficção científica, ele é maluco ficção científica, e um dos problemas, né, que ele via, né, e que ele começou a se importar muito, foi com o lance de extinção da vida na Terra. Isso ele fala até hoje. Se você vê qualquer palestra do Elon Musk até hoje, ele acabou de fazer uma agora há 2 meses em Boca Chica lá, que ele sempre abre a palestra dele falando a mesma coisa. E se a vida acabar na Terra? Porque a vida já acabou na Terra 5 vezes.
ela pode acabar de novo, que são as extinções em massa. Só que agora a gente tem a tecnologia a nosso favor. Então a gente não pode ficar aqui parado, que é uma das coisas aí, das 4, né, que você falou, né? Que ele visa aí. E nessa, ele começou a ideia dele, né? Que ele teve durante muitos anos. Hoje ele não tem mais, tá? Mas ele já teve durante muito tempo, que era terraformar Marte. É coisa de super vilão. Fala isso assim, não é, coisa cara. de- Coisa de super vilão. É muito uma máquina que vai te destruir. Sabe aqueles filmes do Duna, que chega aquelas É, máquinas pra... não, cara. Tanto que o Twitter dele, durante muitos anos, a imagenzinha lá era Marte, né? Que Marte é vermelhinho e Marte ficando igual à Terra. Hoje não é mais, hoje já é a nave dele e tudo. Mas durante muitos e muitos anos, a imagem dele no Twitter era essa aí. Não era, era dele, era essa. A teoria dele, então, era jogar uma bombinha só pra ver o que tem embaixo da Terra. Pra Não, ver. então, qual que era o lance dele com o Nuke Mars, né? Famoso Nuke Mars. Ele tem uma camiseta que várias já vezes vi. chama Nuke Mars. Pra quem não sabe, N-U-K-E, quando você ouvir essa palavra aí, quer dizer jogar bomba atômica, tá? Então, saia correndo. Mas qual que era o lance dele? Para você terraformar Marte, Marte não tem atmosfera. A atmosfera é muito tênue. Tem, mas ela é muito tênue, muito fraquinha. E por isso Marte é muito frio, né? Congelado e tal. Então você precisava gerar calor em Marte. Qual que era a ideia dele? Mas antes de jogar a bomba, ele ia instalar 2 ímãs gigantes no polo de Marte. Isso ele já falou, isso aí falou várias vezes, para poder gerar um campo magnético. Depois ele ia bombardear Marte, mas a bomba ela não ia bater em Marte, né? Ela ia explodir antes, porque o solo de Marte tem muito CO2, dióxido de carbono. Então aquilo lá ia levantar. Com o campo magnético, ele ia começar aos poucos a gerar uma atmosfera rica em oxigênio em Marte. Essa era a ideia dele. Primos, a gente sabe a dificuldade que é montar um time de marketing, tá? Na sua empresa. Você precisa fazer uma triagem profissional, depois gerenciar esses profissionais, capacitar esses profissionais, trazer esses profissionais para dentro da cultura da empresa, ainda lidar com vários problemas trabalhistas, toda aquela coisa que você, empreendedor, sabe muito bem. E é nesse contexto que a V4 Company entra. A V4 é uma assessoria de marketing aí para o seu negócio. Então eles ajudam aí você a estruturar um time de vendas, estruturar um time de marketing, te entrega tudo isso prontinho, tá bom? Se você quiser saber mais, é só clicar aqui no link da descrição.